e não figueiras. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Domingos e vou lecionar aí o curso de História para os 7º anos B, C, D e E aí do Colégio Laura Filgueiras da Rede Municipal de São Vicente. E quero, antes de iniciarem as aulas, uma vez que eu me apresentei já, eu quero já falar alguma coisa básica sobre o que nós estudaremos, pelo menos nesse primeiro semestre. Eu nem preciso lembrar da situação causada pela pandemia nas escolas. Essa epidemia de Covid, ela foi devastadora, não apenas do ponto de vista humano, pelas centenas de milhares de vidas ceifadas, mas também foi extremamente desastrosa do ponto de vista pedagógico, uma vez que determinou a paralisação das aulas presenciais. E tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, tivemos que adotar aí meios digitais. E nem todos nós temos os meios ou as vias de acesso digitais, pelo menos as melhores possíveis. E, por outro lado, com relação àqueles que têm esse aparato digital, ou seja, que tem um bom computador, uma boa rede, um bom tablet, um bom celular, nem todos nós, tanto professores como alunos, sabemos utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Então 2020 foi para ambos os lados, e eu falo por mim, foi para ambos os lados um grande aprendizado, um novo aprendizado. Eu confesso para vocês que sou um semi-analfabeto digital. Então eu aprendi a usar algumas ferramentas, como o Google Classroom, o próprio WhatsApp e por aí afora. Eu aprendi tudo com muita dificuldade, com muito esforço, muita dificuldade e principalmente o apoio das equipes. E aí eu fui, aos poucos, me adaptando a essa nova realidade. Então eu sei que se não foi fácil para mim e para os meus colegas de trabalho, evidentemente que não foi fácil para vocês, alunos. Vocês enfrentaram as mesmas dificuldades, se não dificuldades ainda maiores. E isso, claro, teve um impacto considerável no aprendizado de todos vocês. E hoje, em 2021, está se falando num grande déficit educacional, um grande déficit pedagógico. Isso significa que vocês não retiveram todos os conteúdos que deveriam ter retido. Vocês não aprenderam tudo que deveriam ter aprendido. E que o aprendizado, de modo geral, ele foi insatisfatório. Diante disso, meus queridos, o que fazer? Que atitude tomar? Como solucionar este problema? Todas as redes, a própria rede particular, o Estado, que é sempre menos habilidoso do que as prefeituras, todas as prefeituras, outros colégios de São Vicente, praticamente todos estão fazendo uma revisão dos conteúdos do ano anterior. Então, se eu estou trabalhando com os 7º anos, vocês são os meus 7º, eu vou retroagir ao conteúdo dos 6º anos. Então, o que nós veremos? Qual o conteúdo que nós veremos? Durante estas primeiras aulas, primeiro trimestre ou bimestre, semestre inteiro talvez, nós vamos nos concentrar nos temas, nos conteúdos do 6º ano. Então nós vamos retroagir, nós vamos voltar atrás
e tentar recuperar, fazer um intensivão, fazer uma recuperação, um resgate da matéria do sexto ano. Isso quer dizer que nós não vamos entrar direto na matéria do sétimo ano, no conteúdo do sétimo ano. Nós não podemos deixar um espaço vago. Nós não podemos deixar uma lacuna, um vácuo, um espaço vazio. Nós não podemos saltar de uma hora para outra e vocês perderem o conteúdo do sexto ano. Então eu vou retroagir, eu vou retornar aos conteúdos do sexto ano e nós vamos trabalhar os conteúdos de sexto ano. Então eu vou falar rapidamente antes de encerrar este vídeo e desejar bom retorno, boas-vindas. Vou falar 2-3 minutos só para vocês, se quiserem pesquisar ou terem alguma ideia sobre o que nós vamos discutir, tá? Nós vamos ver o significado da história, tá? A história enquanto estudo ou conhecimento do tempo e do tempo passado. O estudo do passado humano. Depois nós vamos ver as principais divisões da história, tá? A divisão da história em partes, eras, idades, etc. Tá? O antes de Cristo, depois de Cristo. Em seguida, tá? Nós vamos trabalhar rapidamente com os registros históricos, as fontes históricas, os conhecimentos que ajudam a reconstrução da história. A arqueologia, paleografia, numismática, fontes escritas e fontes não escritas. Então vamos trabalhar esse conteúdo. Em seguida vamos para a primeira das idades, que é a idade primitiva, tá? Que infelizmente muitos chamam de pré-história, mas nós chamaremos de idade primitiva. Então vamos lá ver os hominídeos, os homens das cavernas, as primeiras tecnologias humanas. Essa é a idade primitiva. Vamos ver a transição da idade primitiva para a idade antiga, para a antiguidade. E aí nós vamos ver rapidamente a Revolução Neolítica e em seguida, propriamente essa transição, por volta de 4.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então vamos ver algumas invenções importantes desse período intermediário. Então nós vamos ver aí a escrita, o calendário, o torno, a roda, o bronze, tá? Que marcam a passagem, a transição da idade primitiva para a antiguidade, para a idade antiga. E enfim chegaremos ao conteúdo do sexto ano, que é um pouquinho mais longo, que é a antiguidade. E eu selecionei 5 culturas importantes, tá? O Egito Antigo, que é aquela civilização das múmias, dos sarcófagos, das pirâmides, dos faraós, dos deuses. Em seguida nós veremos a Mesopotâmia, onde vocês encontrarão Suméria, Babilônia e Assíria. Tá? Sumérios, babilônicos e assírios. Em seguida, rapidamente, muito rapidamente, o Império Persa. E para terminar esse estudo, tá, das civilizações antigas, da antiguidade, veremos Grécia, tá, onde foi criado o sistema democrático, a democracia, e também a filosofia e os primórdios da ciência. Então nós veremos Grécia e, por fim, a última dessas grandes civilizações, que é Roma, o Império Romano, que ocupou aí praticamente a Europa inteira, o entorno do mar Mediterrâneo, tanto o norte da África como o oeste da Ásia. Então nós vamos ver o Império Romano, ou a famosa Roma. Então o nosso roteiro será esse, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos voltar para o conteúdo do sexto ano. Vamos ver alguma coisa sobre história, o básico, que é história, as divisões da história, as fontes históricas, para iniciarmos idade primitiva e depois passarmos para a idade antiga ou antiguidade, onde veremos Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia e Roma. E aí finalizamos esse estudo com o Império Romano. Se nós pudermos fazer isso em um trimestre, ótimo. Se não for possível, demoraremos o semestre inteiro.
tá? Porque nós não podemos omitir esse aprendizado. Vocês precisam ter algumas informações básicas, elementares, fundamentais sobre a antiguidade, sobre Grécia e sobre Roma, sobre Grécia, Roma, Pérsia, Suméria e Egito. Isso é fundamental. Obrigado pela atenção de vocês. Sejam bem-vindos, sejam responsáveis, sejam assíduos, sejam presentes nas nossas aulas. Eu desejo para vocês um maravilhoso ano de 2021 com excelentes estudos e boas notas. Muito obrigado.